Atenção! Não tome tudo que está sendo falado aqui como uma verdade absoluta. Apesar de eu ter vindo do futuro, como eu voltei para o passado, provavelmente a linha temporal está alterada. Então, pense nisso mais como uma história do seu futuro, mas que está no passado. Obrigado e bom vídeo. Você já pensou em viajar no tempo? Voltar para o passado para consertar os seus erros? Bom, eu sou Miguel Atlas, o cara que veio do futuro para o passado, e eu vou explicar aqui para vocês um pouco da minha história, de como eu vim parar aqui e explicar um pouco sobre a criação da máquina do tempo. Vem comigo aqui, na primeira edição de Histórias do Futuro. Nessa primeira edição das Histórias do Futuro eu vou falar um pouco sobre mim e um pouco sobre a máquina do tempo. Claro que eu vou ter que dar um pouco de contexto, mas eu não vou me aprofundar muito. Bom, primeiro eu. Meu nome é Miguel Atlas, eu vim do ano de 2142 e eu nasci no ano de 2100, então eu tenho 42 anos. Mentalmente eu tenho 42 anos, nesse corpo aqui eu acho que é 18. Mais ou menos por aí. Minha infância foi muito tranquila, eu nunca dei muito trabalho pro meu pai, que era a única pessoa que me cuidava, já que a minha mãe faleceu um ano depois de eu nascer. Ele nunca me culpou muito por isso e ele era muito gentil comigo, ele era um bom pai. Ele morreu quando eu tinha 19 anos por conta de um problema no fígado que ele tinha, porque ele bebia muito, não a ponto de fazer alguma atrocidade ou chegar muito tarde em casa, mas eu acho que ele fazia isso quando ele estava sozinho ou durante a madrugada. Teve uma vez, acho que foi a primeira noite que eu virei, eu lembro que eu vi ele pegando um conhaque que ele tinha escondido e virando direto da garrafa. Eu nunca julguei ele por causa disso, e também nunca tentei pegar ele no momento que ele estava fazendo isso, porque apesar de tudo eu era muito feliz. Minha vida estudantil foi bem tranquila, embora eu tivesse dificuldade em algumas matérias, eu conseguia me virar bem até. Com 20 anos eu entrei na faculdade de filosofia. Eu sempre fiquei muito inclinado nessa área da filosofia e da física, mas filosofia foi o que me prendeu mais e eu acabei fazendo faculdade disso. Eu era professor numa faculdade que por acaso ainda nem existe, né? Mas era uma faculdade muito boa. Eu conheci a minha esposa quando eu tava com 26 anos, durante uma viagem que com certeza mudou minha vida. A gente namorou e se casou 3 anos depois. E eu tinha um filho e a gente tava morando junto até o dia que eu fiz essa viagem. O que nos leva para a máquina do tempo. A máquina do tempo foi criada em 2142, mas a sua história começa um pouquinho antes disso. O homem que criou a máquina do tempo se chamava Reginald Musk, provavelmente um descendente do que vocês têm hoje como Elon Musk. Se eu fosse chutar, era isso mesmo. Ele anunciou que ia fazer uma máquina do tempo no ano de 2137. Ninguém deu muita bola para ele na época, mas ele surpreendeu 3 anos depois apresentando o primeiro protótipo da máquina do tempo, que não era bem uma máquina do tempo. A máquina que ele fez em 2140 era uma máquina que reprisava suas memórias, usando como base a onda eletromagnética dos seus pensamentos. Era igual aquele filme... Nossa, vou denunciar muito a minha idade agora. Igual aquele filme da Família do Futuro, que o menininho constrói aquela máquina que mostra suas memórias. É a mesma coisa. É claro que isso foi uma decepção geral, mas Reginald Musk ia surpreender as pessoas no ano de 2142 quando ele apresentara a verdadeira máquina do tempo, que era só um reloginho bem pequeno, e eu acho que vocês já viram. A máquina do tempo ia conseguir transportar as pessoas para o passado, mas tinha um porém. Ela não transportava você para o passado, ela transportava só a sua mente. Era para isso que servia aquele protótipo, para ver se a máquina ia conseguir transmitir as suas ondas eletromagnéticas. Porém, por conta disso, você precisava de um corpo em estado de quase morte para conseguir pegar como seu. Por exemplo, quando as pessoas estavam em coma, quando ocorria morte cerebral. Senão, você ia acabar assumindo o corpo de outra pessoa, o que é eticamente errado, né? Aparentemente tinha alguma coisa relacionada com buracos de minhoca, então tinham tempos específicos no tempo que você poderia viajar, não era para qualquer lugar que você quisesse, tinham os points dos anos que você poderia ir. E bom, foi na primeira excursão apresentando a máquina do tempo que a minha história e a dela se juntam. O mundo naquela época era formado pelo que vocês chamam hoje de continente.
Então o mundo era dividido entre continentes, como a União Sul-Americana, a União Oceânica, a União Norte-Americana. E por que eu tô falando isso? Bom, porque Elon Musk, para conseguir completar suas pesquisas, ele foi para a União Oceânica, se juntar com alguns outros pesquisadores que estavam lá. Então, acabou que a viagem para a excursão foi para lá. Eu saí da União Sul-Americana para a União Oceânica e lá estava eu, uma das 12 pessoas que estava vendo a primeira máquina do tempo que foi criada. Minha esposa e meus filhos, eles não quiseram ir para lá porque eles não tinham tanto interesse assim quanto eu tinha nesse assunto, né? Mas enfim, era a máquina do tempo. Elon Musk estava lá, explicando para todo mundo como ela funcionava, falando sobre como viajar no tempo com a máquina, e foi espetacular. Só ver ele falando já foi incrível. E a máquina, ela era dividida em duas partes. A máquina do tempo propriamente dita e uma máquina maior que você conseguia regular o ano que você ia. Então se você quisesse viajar mais vezes, você precisava dessa máquina maior. E bom, como eu vim parar aqui, né? Uma excursão, uma máquina do tempo ali vazia, sozinha. Bom, enquanto ele explicava, ele comentou alguns anos que poderiam ser acessados com a máquina do tempo. E um desses anos era 2119, o ano que meu pai faleceu. Eu sei. Foi errado? Foi. Eu faria de novo? Não, porque eu ia saber que ia dar errado. Mas, se eu tivesse feito certo, eu com certeza não teria nenhum arrependimento. Eu não queria salvar o meu pai, sabe? Eu não precisava mais... Eu não precisava ter vivido mais tempo do que eu vivi com ele. Eu só queria repetir. Eu queria passar o mesmo tempo de novo. Se eu tivesse que voltar 1000 anos, eu ia voltar. Enfim, quando a apresentação da máquina do tempo acabou, ela ficou um pouco isolada. Eu consegui entrar sorrateiramente na exposição e eu regulei a máquina maior para o ano de 2119. Mas tinha um porém. A máquina da exposição, ela tinha uma configuração que fazia voltar para a data que foi originalmente colocada. E a data original era 2020. Bom, acabou que eu queria ir um pouquinho antes no passado e eu fui muito. Acabou que eu tô no corpo desse rapaz aqui, que aparentemente matou outra pessoa, então eu acho que isso me faz de mim um criminoso. Um pouco confuso. Bom, e foi assim que Elon Musk ficou sem a sua máquina do tempo, sem toda a sua credibilidade como cientista, e eu fiquei sem a minha esposa, sem os meus filhos e continuo sem o meu pai. Talvez eu não devesse ter pegado a máquina do tempo. Mas agora você está no passado, né? Ou no futuro. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu like se você gostou, compartilha para outras pessoas para elas saberem um pouco sobre o futuro delas. E se você quiser saber mais alguma coisa sobre o futuro, você pode colocar aqui nos comentários e eu vou ficar muito feliz de responder no próximo vídeo. Podem ficar tranquilos que eu vou voltar, eu tenho muito mais história para contar. E até mais. Muito obrigado.